Om Shri Sairam. Bom dia para todo mundo. Deixa eu iniciar agradecendo essa oportunidade de servir a Suane. Gratidão, Fernanda, pelo convite. E parabéns por esse encontro, que está sendo realmente divino, cumprindo o seu objetivo, que é o despertar da consciência suprema. Então eu me sinto honrado por estar aqui agora e desafiado, porque eu acho que nunca na organização eu apresentei um PowerPoint. Aí decidi fazer um PowerPoint. Surgiu algo dentro de mim incontrolável. Inclusive, quando a Juliana chegar, digam que eu agradeci a ela. Ah, chegou. Senta aqui na frente, Juliana. A Juliana foi quem fez o PowerPoint, na verdade. Mas aconteceu um super imprevisto. Ontem, ouvindo as palestras de todos os irmãos, tudo que eu coloquei para falar no PowerPoint foi dito. Mas eu vou utilizar o PowerPoint porque tem um ditado que diz assim: quando nós planejamos, Deus ri. Então que Ele pense, que Ele seja os meus pensamentos, as minhas palavras, os meus gestos, a compreensão de todos aqui, para que essa palestra contribua ainda mais para aquilo que está transbordando aqui, que é a real possibilidade de aqui e agora nós despertarmos a consciência do Ser Supremo, daquilo que verdadeiramente somos. Então vou pedir para passar o primeiro slide. E vamos pedir que Swami nos inspire através do Sai Gayatri, que nós possamos conhecer ou compreender o Supremo Senhor Sai como a divindade suprema. Para isso que possamos meditar no Senhor da Verdade. Que o Senhor Sai fertilize o nosso intelecto, de tal forma que nossa inteligência floresça em sabedoria e nos iluminemos. Eu vou pedir que vocês não se atenham muito lendo os ensinamentos, como eu falei, eu mudei um pouquinho o programa, ou ele mudou o programa. Ontem nós ouvimos a palestra do Dr. Red falando sobre o significado do nome Sai Baba. Um deles, Mãe e Pai Divinos. Então, quando perguntam quem é Sai Baba, nós pensamos o Avatar, isso é, a encarnação de Deus. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Aquilo que ele não se limitava àquele corpo que nós recebíamos o Darshan, podemos ver as fotos agora. Então ele sabe tudo, ele pode tudo, ele está em todos os lugares e isso é real. Ainda assim, ele diz que a melhor forma de nos relacionarmos com ele é como filhos e filhas. Que nós realmente tenhamos esse sentimento
Ele é nosso Pai verdadeiro, Ele é a nossa Mãe verdadeira. Eu me recordo de uma história do Berto Roden, que é um grande professor espiritual brasileiro, já falecido, quando ele conta que estava fazendo um cruzeiro em alto mar, e de repente veio uma tempestade. Ondas enormes, e o barco sacolejava para um lado e para o outro. Então veio uma ordem que todo mundo se recolhesse, que cada passageiro, cada tripulante fosse para a sua cabine. E quando ele caminhava assustado, com medo para a cabine dele, ele via as mesas caindo, as cadeiras caindo, parecia que o navio não ia resistir. Mas chamou a atenção dele um menino na faixa de 10 anos, brincando tranquilamente no meio do caos. Aí ele, como adulto, se sentiu na obrigação de levar o menino para um lugar seguro, e assim ele fez. E dentro do aposento, ele perguntou para o menino: rapazinho, você não sentiu medo? E ele disse: não, medo nenhum. Medo por quê? Aí ele diz: mas você não está vendo o que está acontecendo? Parece que o barco vai virar, que o navio vai afundar, que tudo aqui dentro vai quebrar. E ele disse para o Berto Roden: não se preocupa não, papai é o comandante, é ele que está no leme. Ele era filho do capitão, do comandante. Não tem nenhuma chance do barco virar. Nós somos filhas e filhas do comandante. Mas a pergunta é a seguinte: quando a nossa fé, a nossa certeza, a nossa convicção na onipresença, onipotência, onisciência, daquele que é o puro amor e só se importa com a nossa felicidade, vai ser real, de maneira que absolutamente nada que aconteça nesse mundo percebido pelos 5 sentidos e pensado pela mente nos abale. Porque aquilo que nós somos não é diferente daquilo que ele é. Ele diz aqui, que veio para levar-nos rumo à vitória na luta para essa autorrealização. Evandro? E é bem importante estarmos conscientes desse por que ele veio, porque ele nos dá essa bênção de sermos conscientes dele e podermos tornarmos conscientes daquilo que nós somos. Porque precisamos alinhar a nossa mente à vontade dele. Tem uma história onde ele sai diante de uma multidão, milhares e milhares de pessoas, e ele pergunta: onde estão os meus devotos? Onde estão os meus devotos? E tinha muita gente na frente dele, mas ele diz que poucas pessoas ali realmente pediam para ele o que ele veio oferecer. Tem uma frase conhecida dele, que ele disse também na encarnação anterior, como Baba de Shirdi: eu dou agora o que vocês me pedem, para que mais tarde vocês peçam aquilo que eu vim lhes dar: amor. E esse amor é que vocês tomem a consciência que vocês são o puro amor. Ouvimos um relato emocionante ontem do Eduardo, uma cura, e eu tenho certeza que muitos aqui têm histórias de cura, histórias de milagres, e ele diz assim: eu prolongo a vida de uma pessoa que me busca. Quem me busca de verdade, com sinceridade, eu prolongo a vida dessa pessoa. Então que essa seja a nossa aspiração. Tudo bem que o que surge dentro de nós ainda é uma aflição em relação à família, ao emprego, ao país. Entrega isso nas mãos dele. Ele resolve. Ele é quem está comandando o leme. Mas não deixa de pedir para ele aquilo que ele veio te oferecer, que é o que ele mais alegra de nos dar, porque é isso que ele veio nos dar, e é isso que nos confere a felicidade verdadeira, a felicidade real. Evandro, pode passar, por gentileza. Ele diz que a jornada espiritual tem 30 centímetros. É uma distância de 30 centímetros. É muito pouco, gente. E daqui para a Índia, não sei quantos mil quilômetros, mas a questão não é do Brasil para a Índia. É da mente para o coração. É daquilo que nós pensamos ser para aquilo que nós verdadeiramente somos. E ele diz: até onde a mente pode te levar? Deus não pode ser compreendido mentalmente. Basta compreender mentalmente que mentalmente não podemos compreender nada. Não vamos chegar a uma conclusão do que é Deus. Se Deus é eterno e infinito, é impossível que ele seja pensado,
porque a mente é limitada pelo tempo e pelo espaço. Então, Swami diz que precisamos transcender a mente. Tem uma história que eu acho que pode cair como uma luva para nós. É a história de um homem que gerou muita preocupação para sua família. Esse homem se convenceu que era um rato. E ele dizia para os filhos, para a esposa, para os pais, para os amigos: eu sou um rato, eu sou um rato, eu sou um rato. O que eles fizeram? Levaram no médico. Aí ele sentou de frente para o psiquiatra e o psiquiatra falou: qual o seu problema? Ele falou: não tenho problema nenhum. Quem tem um problema é minha família, eles não percebem que eu sou um rato. O psiquiatra olha para ele e diz assim: eu sou um homem e você é muito parecido comigo. Quem é você? Eu sou um rato. E o psiquiatra tem uma ideia brilhante. Ele passa como terapia para ele uma repetição. E essa repetição é a seguinte: eu sou um homem, eu sou um homem, eu sou um homem. Pare todos os dias diante de um espelho e repita: eu sou um homem, eu sou um homem, eu sou um homem, eu sou um homem. Ele foi para casa, um mês depois ele volta para outra consulta. E quando ele volta para a consulta, ele pergunta para o psiquiatra pergunta para ele: quem é você? E ele diz para o psiquiatra: eu sou um homem. Ao psiquiatra: então você está bem, está tranquilo? Não, continuo muito tenso. Mas como você continua muito tenso? É quando eu ando na rua, eu fico muito nervoso. Mas nervoso com o quê? Com a possibilidade de aparecerem gatos. Mas você não está falando que você é um homem? Sim, mas eu não sei se os gatos sabem disso. Irmãos e irmãs, essa história para nós é preciosa, porque como o Swami coloca aqui, o despertar da consciência suprema acontece quando transcendemos a mente. No meio do caminho, essa mente está sendo transformada, mas temos que ser muito cuidadosos, como ensinou Jesus: orai e vigiai. Repetir: eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, que é uma orientação de Swami, é importantíssimo. Mas é importante também admitirmos que essa experiência ainda não é pura. Porque quando vemos esse corpo ameaçado, trememos, tememos. Às vezes, senta ali com a mamãe, filha. Às vezes nos desesperamos. Então, se a consciência ainda não despertou em nós, tudo bem, está perfeito, faz parte da lila, faz parte do jogo divino. Mas não deixa a sua mente te convencer que você atingiu a meta, porque você tem uma convicção disso e tem repetido isso. Você está no caminho, mas em algum momento essa mente cede e a consciência suprema floresce, se revela. Swami diz que a mente é um instrumento que prende, mas que também pode ajudar na libertação. Então vamos adiante ver como essa mente pode nos ajudar nesse processo de libertação. Pode passar por gentileza. Swami diz que devemos divinizar a nossa vida. Nós não vamos nos transformar em Deus, em hipótese alguma. Aqui agora somos Deus. O Deus único, não há nada além da divindade única, da consciência suprema. A própria mente, ela é essencialmente divina. Mas pelo poder da própria divindade, assim diz Krishna no Bhagavad Gita, surge Maya, meu Maya divino e tão difícil de transpor. Ele estabelece esse jogo. Então surge em nós uma impressão de que somos homens, de que somos mulheres, com pensamentos, emoções, sensações, comportamentos. E é muito importante que compreendamos o seguinte: essa desidentificação com a mente, porque tudo é uma questão, a Fernanda disse isso ontem, de desidentificação. Ela pode passar por várias etapas: pensamentos, comportamento, emoção. Muitas vezes, sem perceber, ficamos presos numa dessas dimensões, e acreditamos que superamos tudo. Então, vamos dar um passo à frente, por gentileza, Evandro. Swami fala sobre a importância, por exemplo, de divinizar as nossas ações. E eu quero colocar essa divinização
sempre como uma desidentificação com um dos aspectos da nossa personalidade. Personalidade, do grego persona, que quer dizer máscara. Então Deus toma essa forma humana, como tomou a forma das árvores, dos jardins, do céu, das estrelas, desse auditório. Tudo é Deus, né? Tudo é água, não é Marta. E de repente eu sou um cubo de gelo. Eu me identifico com uma das formas e esqueço da essência, daquilo que é essencial. Então, através de etapas, essa desidentificação pode ir acontecendo. Primeiro, em relação às ações. Eu não sou o pequeno eu egoísta. Esse eu que age sempre pensando em si mesmo, em benefício próprio. Às vezes nem se importando se o outro vai sentir dor, vai ter algum prejuízo. Então, Swami diz que todas as nossas ações devem ser altruístas. Quem é altruísta? É quem se importa com o próximo, é quem ama o próximo. Ele também diz que nós não devemos nos apegar aos resultados das nossas ações. Aqui e agora, que a minha ação seja repleta de amor. Então, eu encontro alegria na ação, não no resultado da ação. Tem gente que diz assim, feliz é quem faz o que gosta. Swami diz, feliz é quem aprende a gostar do que tem para fazer. Esse é um grande ensinamento. Tem gente que fala assim, eu vou fazer alguma coisa para ser feliz de acordo com o resultado. Mas Swami nos ensina, seja feliz fazendo qualquer coisa que seja. Seja feliz aqui e agora. Não se apega ao resultado da ação. Aqui e agora age com amor. E encontra alegria no ser amor. No perceber o quanto de amor existe dentro de você. Em algum momento você vai perceber que não há diferença entre você e o amor. Mas enquanto isso não acontece, que a ação seja sempre altruísta, que eu não me apegue aos resultados da ação. Evandro, divinizando as nossas emoções. Eu também não sou o pequeno eu apaixonado pelo que o mundo oferece. O mundo encanta, né? Tem um poder sobre a mente humana. Todos nós aqui temos os mesmos desejos. Todos nós. O desejo essencial, viver em paz e ser feliz. Eu penso que eu preciso comprar uma casa, ou encontrar uma pessoa muito legal, ou recuperar a minha saúde, ou ajudar o meu país em qualquer ideal que seja. O que estamos buscando é um sentimento de paz e felicidade, porque estamos esquecidos que já somos a própria paz e a própria felicidade. Satchidananda, ser, consciência e bem-aventurança. Então nos apaixonamos pelas opções que o mundo nos oferece, acreditando que se tudo der certo, seremos felizes, ficaremos em paz, mas tudo é passageiro, tudo é irreal. E quando eu me apego ao que é passageiro, colocando todas as minhas esperanças de paz e felicidade, o que acontece? Eu sofro. E não sofro só quando passa, não. Porque no meu íntimo eu sei que eu não vou conseguir manter. Então isso é angustiante. Viver... O professor Hermógenes, a Ada falou que lembrou do professor Hermógenes ontem, ele dizia assim, a sua felicidade não deve depender de nada que não dependa de você mesmo. E do lado de fora, nada depende de nós. Então, se eu me apego àquilo que é passageiro, eu sofro, seja quando passar ou porque eu sei que vai passar. Mas eu consigo ver, a partir do momento que eu entro em contato com a mensagem de Swami, eu consigo ver a essência na existência. Eu consigo perceber que mesmo através dessa mente, que mesmo nesse mundo, Deus está como morador interno. Então eu me apaixono por Deus. Eu canto para Deus, eu busco olhar a imagem de Deus através dos seus avatares. Eu vejo Deus em quem surge na minha frente. E eu me alegro em me relacionar com Deus. Como disse a Berta ontem, num momento que estava recitando os Vedas, citando o Upanishad, enquanto não nos percebemos como Ele próprio, podemos nos relacionar com Ele
Dentro de onde? Dentro dos nossos corações. E isso é real. Eu peço que vocês fechem os olhos e oremos a Swami nesse instante, que sintamos a maior alegria possível nesse mundo relativo, que é a alegria de sentir a presença dele, de saber que ele está em nós e que ele é a pura felicidade. Volta a atenção para dentro do seu coração, toca as mãos no centro do seu peito. Swami diz que nós não somos essas pessoas que nós acreditamos que nós somos o Atman. Então eu vou pedir que vocês olhem para os seus corpos, olhem para o seu corpo. Aí lembra que há alguns anos esse corpo saiu da barriga da mamãe, correto? Então esse corpo saiu da barriga da mamãe. Aí pensa assim, olhando para esse corpo, quem saiu da barriga da mamãe? Quem saiu da barriga da mamãe? Aí talvez a resposta que venha na sua mente seja a seguinte: eu saí da barriga da minha mãe. Correto? É isso? É isso que surge na mente? Uhum. E se eu perguntar, mas eu quem? Sem elaborar, percebe como a mente reage. Eu quem? Eu, Carlos Henrique. É eu, o meu nome. Swami disse que você não é esse nome. Você não é quem você pensa que você é. Aí a gente pode repetir o exercício assim. Novamente entre em contato com esse corpo. Lembra que há algum tempo ele saiu da barriga da mamãe. Só que em vez de ir para casa com os pais biológicos, ou os pais que cuidaram, né? Alguém aqui pode ter uma história que não é com os pais biológicos, mas em vez de ir para casa que foi onde deram o nome que você utiliza hoje, esse corpo tem ido parar em outro lugar, trocado por engano da maternidade, dado para adoção, foi parar em outro lugar. Imagina que tivessem chamado esse corpo por outro nome. Em vez de Carlos Henrique, eu tivesse parado em outro lugar e chamassem esse corpo de Bruno, de João.
esse corpo, quando chegasse aqui, ia falar: eu sou o Carlos Henrique? Não. Porque eu não sou o Carlos Henrique. Como vocês também não são esses nomes que é necessário utilizarmos. O problema é quando nos identificamos com eles e com as histórias que vêm a seguir. Eu não sou o Carlos Henrique, ela não é a Fernanda, ela não é a Ada, ela não é a Juliana. Todos somos o Atma, aqui e agora. E quando desenvolvermos a capacidade de questionar isso, e o questionamento está aqui. Quem sou eu? O eu não é o corpo, não é a mente, nem o intelecto. Swami já nos disse, num dos primeiros slides, que para conhecê-lo, para conhecer a si mesmo, precisamos ir além da mente, precisamos nos desidentificar dessa mente. E talvez o maior desafio, o ponto, o nó, como foi dito ontem pela Berta, né, para que possamos desatar esse nó do coração, seja essa desidentificação com o nome. O samsara surge com esse sentimento eu, um eu separado, um eu inexistente, que cria essa sensação de diferenciação, de separação entre nós e de nós entre Deus. E para isso, Evandro, por gentileza, precisamos perceber-nos como almas divinas. E Swami sugere a meditação. Swami sugere que façamos silêncio todos os dias. Swami sugere que desenvolvamos a capacidade de observar essa mente. Quando eu observo essa mente, eu começo a me perceber como observador, ou como aquilo que observa a mente. E eu posso aprender a repousar, entre aspas, nesse lugar. O mais correto seria dizer repousar em mim mesmo. Repousar tranquilamente naquilo que eu sou. E quanto menos eu me identifico com a mente, mais aquilo que eu sou vai se evidenciando para mim mesmo. E acaba por iluminar a própria mente, as emoções, o comportamento. Então aquilo que em algum momento parece um esforço, agir corretamente, não deixar que as nossas emoções fiquem apegadas aos prazeres que o mundo oferece, né? Tirar a mente dessa convicção que ela tem que o mundo é real, que eu sou separado de Deus, que somos separados uns dos outros. Isso tudo vai acontecer espontaneamente quando nos entregarmos totalmente àquilo que nós somos essencialmente. E talvez o último passo que a gente possa dar para isso é se colocar nessa posição do observador silencioso. E dali é a abertura para a entrega. Evandro, por gentileza. Algumas pessoas já devem ter percebido aqui que eu falei de forma indireta sobre Karma Yoga, Bhakti Yoga e Jnana Yoga. E Swami diz assim para nós, esse eu vou ler. Uma casa é construída de tijolo, argamassa e madeira. Assim também, para a mansão chamada vida humana, devoção, serviço e sabedoria são essenciais, assim como coração, mão e cabeça. Para o sucesso espiritual, deve-se possuir o coração de Buda, as mãos do imperador Janaka e a cabeça de Shankaracharya. Os três juntos, em um, formam o amor de Sai. Então, quando ouvimos sobre Bhakti, sobre Karma Yoga, sobre Jnana Yoga, sobre Raja Yoga, qual das três eu vou praticar? Sarva Yoga. Sarva quer dizer todas. Swami sugere que nos percebendo ainda equivocadamente como corpo, emoção, mente, uma alma separada, que nós sigamos, o Charlie enfatizou isso ontem, gratidão, irmão, que nós sigamos com firmeza no sadhana, que purifica essa impressão que eu sou o corpo, que eu sou as emoções, que eu sou a mente, e assim por diante. Então, integramos todas essas práticas. Evandro? Ele disse que o yoga mais importante a ser praticado, entendendo aqui yoga como união com Deus,
ou as práticas que nos levam, melhor do que a união com Deus, as práticas que nos levam ao despertar da consciência de unidade em Deus, porque aqui já há união com Deus. Só existe Deus, não existe nada separado de Deus, mas o yoga nos leva a vencer essa impressão de separatividade. Então ele fala que é importante a coerência de pensamento, palavra e ação. Eu falo de acordo com os meus pensamentos, eu ajo de acordo com a maneira que eu falo. Então, se eu digo eu sou Deus, eu tenho que estar realmente aberto para essa experiência do ser divino. E como? Evandro pode passar, por gentileza? Como divinizar as ações? Aqui um aspecto mais prático dessa palestra. São algumas dicas. E a primeira é a seguinte: abandonar o paradigma do ego e adotar o paradigma espiritual. Qual é o paradigma do ego? Quando o pequeno eu olha para fora, surge assim: o que esse mundo tem para me oferecer? Como eu posso me proteger do mundo? A gente tem que estar muito atento para perceber se não é essa forma de pensar que está norteando o nosso comportamento. E substituir pelo paradigma espiritual. O que eu tenho para oferecer para o mundo? E, se necessário, como eu posso proteger esse mundo? Tem uma nobreza aí, mas também tem um efeito poderoso que acontece dentro de nós. Quando surge na minha mente o que esse mundo tem para me oferecer, como é que eu posso me proteger do mundo? O nome disso é apego e aversão. São dois kleshas, para os professores de yoga. Eu olho para o lado de fora e coloco as minhas esperanças de paz e felicidade do lado de fora de maneira egoísta. Mas quando eu me pergunto o que eu tenho para oferecer para o mundo, como eu posso proteger o mundo, eu olho para onde? Para dentro de mim. E como eu quero oferecer o melhor, eu vou perceber que o melhor está além de mim mesmo, além do Carlos Henrique. O melhor que eu posso oferecer é o amor de Deus. Evandro? Como divinizar as emoções? Eu deixo a seguinte sugestão para vocês. Quando estiverem diante de qualquer pessoa que seja, em qualquer situação, dentro de casa, com a família, aqui no congresso, entre irmãos, no lugar que você trabalha, no trânsito, olha para essa pessoa e se pergunta assim: e se eu estivesse diante do meu melhor amigo, da minha melhor amiga, como eu estaria me sentindo? Um exemplo: imaginem no trânsito, você está dirigindo, cuidadoso, na sua faixa, e alguém de maneira irresponsável entra na sua frente, fecha o seu carro, te dá aquele susto. E muitas vezes a mente dispara e vem um xingamento na ponta da sua língua. Mas quando você vê quem está dentro do carro é a sua melhor amiga, o seu melhor amigo, muda totalmente o seu sentimento. Então você respira, se refaz do susto e pode até pedir: olha, seja mais cuidadoso, o que houve com você? Está desatento? Eu mudo totalmente a maneira de olhar. Esse exercício pode ser feito desde já. E se fosse a minha melhor amiga, o meu melhor amigo? Eu não sei se vocês sabem, mas uma das palavras para amigo é mitra. E uma das palavras para amor é maitri. Então são palavras irmãs, assim, tem a mesma raiz. Então esse exercício coloca a gente em contato com o amor dentro de nós. Alguma mente pode reagir assim: tá bom, mas não era o meu melhor amigo. Por isso eu escrevo ali embaixo: aprenda a olhar verdadeiramente. E se eu perguntar para vocês, e se fosse Deus? Deus. E é sempre Deus. Só é Deus. E Deus sempre surge na sua frente com o mesmo objetivo: ensinar-nos a amar, em verdade ensinar-nos que somos o amor. Às vezes a experiência é prazerosa, às vezes a experiência é difícil, mas se olharmos bem, é sempre uma oportunidade de amar. Evandro? Como divinizar a mente? Quando surgirem pensamentos egoístas, nós buscamos não nos identificar com eles. Quem sou eu? Eu sou Deus. Se eu sou Deus, eu não me sinto separado. Se eu sou Deus, eu não quero o mal de ninguém. Se eu sou Deus, eu não me apego aos resultados da minha ação. Então, quando surgirem pensamentos, eu pratico essa não identificação. Eu olho para esses pensamentos e digo: não são meus esses pensamentos, são na minha mente. Durante 1 minuto, eu peço que vocês não pensem em nada.
em absolutamente nada. Não se esforcem para pensar e vocês sabem que não há necessidade de pensar. Tem gente que vai falar assim, difícil, né? Alguém acha difícil? Mas eu digo para vocês que vocês não pensaram em nada. E alguém pode estar questionando, mas como eu não pensei em nada? Pensei nisso, pensei naquilo. Você nesse instante tentou pensar? Se esforçou para pensar? Viu necessidade em pensar? A resposta é não. Tá bom, mas surgiram pensamentos. Ok, eu imagino que tenham surgido. Mas quem pensou? Esse é o ponto. Se você não desejava pensar e não se esforçou para pensar, quem pensou? Ainda tem esse sentimento, fui eu. Quem pensou foi a sua mente. E o grande nó é que nós nos identificamos com a mente. Surge um sentimento de eu não consigo parar de pensar, quando o ponto não é esse. É natural que a mente pense, é isso que caracteriza a existência dela. Eu não sou os pensamentos, eu sou aquilo que observa os pensamentos. Evandro? E quando eu começo a me perceber como aquilo que observa os pensamentos, eu começo a saborear algo que a mente vai falar que é uma qualidade nova dentro de mim, mas a verdade é aquilo que eu sempre fui, que eu sou e que eu sempre serei. Deus, o ser eterno. Uma das maneiras de definir meditação é concentrar-se no espaço entre dois pensamentos. Eu observo essa mente pensando, independente do pensamento parecer que é a minha vida, a minha história, as minhas necessidades, não sou eu quem penso, é essa mente que está pensando. Quem sou eu? Quem sou eu? E quando eu percebo que existe um intervalo entre dois pensamentos, e existe sempre intervalo entre os pensamentos, e me concentro nesse intervalo, eu começo a experienciar aquilo que eu sou, aquilo que eu verdadeiramente sou. É aí que eu vou saber onde Deus está e quem sou eu. Eu convido que vocês fechem os olhos novamente e peçam a Suane essa revelação. Onde Ele está? Onde o Senhor está, Suane? E quem sou eu? Quem sou eu? Onde Ele está? Quem sou eu? São perguntas feitas através da mente. Está no espaço entre os pensamentos. Eu sou no espaço entre os pensamentos. A pergunta é feita dentro da mente. A resposta é a vida fora dela. A pergunta é feita dentro da prisão. A resposta é a libertação. A pergunta é feita durante o sonho. A resposta é o despertar. A pergunta está na raiz da ilusão. A resposta é a flor da realidade. A pergunta é a ponte que leva a lugar nenhum.
resposta é a real felicidade. Onde Ele está? Onde Ele está? Quem sou eu? São perguntas feitas através da mente. Ele está no espaço entre os pensamentos. Eu sou no espaço entre os pensamentos. A pergunta é a gota de água. A resposta, o oceano de graça. Ele é o oceano de graça. Eu sou o oceano de graça. Onde Ele está? Onde Ele está? Quem sou eu? Onde Ele está? Onde Ele está? Quem sou eu? Onde Ele está? Vocês todos são personificações da existência, consciência e bem-aventurança, Satchidananda. Apenas não estão conscientes disso, imaginam ser este ou aquele indivíduo, sujeitos a esta ou aquela limitação. Este é o mito que precisa ser implodido para que a vida divina possa começar. É o divino que inspira, ativa, conduz e preenche a vida de cada ser. Não importa quão simples ou complexa possa ser a sua estrutura física, do átomo ao universo, cada uma das entidades aqui se movendo em direção ao estuário, aonde irá se fundir com o oceano de bem-aventurança. Evandro? Então que nesse instante, depois de sentir Deus dentro, nós nos abramos para perceber que tudo é Deus. Não existe nada aqui e agora que não seja Deus. Quando essa mente se aquieta, seja pela meditação ou pelo canto devocional, esse amor imenso, imenso é aquilo que não pode ser medido, ele se revela para nós. Então convido a todos e a todas que cantem essa afirmação: aqui e agora somos o ser, consciência e bem-aventurança. É como se a consciência estivesse confusa, mas quando ela se recorda do ser verdadeiro, quando a mente para de se projetar para fora e volta para dentro e reconhece Sat, a Ananda transborda de nós. Então, cantemos juntos. Om Satchidananda para Brahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Samhita Shri Bhagavate Namaha. Om Satchidananda para Brahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati
Evandro, minha única ordem, sejam felizes. Felicidade é a união com Deus, que quer dizer o despertar da consciência suprema. Gratidão. Gratidão pelo carinho, gratidão a Suami, gratidão aos músicos, através de nós, Suami.